Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Gênesis, capítulo 28, e vamos ler aí alguns versos. Gênesis, capítulo 28, a partir do verso 10, diz o seguinte, a palavra do Eterno: Partiu, pois, Jacó de Berzebá, e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, diga comigo, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou, e eis que era posto na terra uma escada, cujo topo tocava os céus, e eis que anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que haja feito o que te tenho dito. Acordou, pois, Jacó do seu sono, e disse: Na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. Aleluia, glória a Deus. Queridos, Jacó, ele é o terceiro de uma linhagem patriarcal, de uma linhagem patriarcal que mudou a história da humanidade. Abraão e Isaque, queridos, se diferem de Jacó, porque a Bíblia, ela faz questão de mostrar um gráfico da vida de Abraão. E o gráfico da vida de Abraão, queridos, ele é de baixo para cima. Da mesma forma, irmãos, a Bíblia faz questão também de mostrar um gráfico da vida de Exau, de Isaque. E também o gráfico da vida de Isaque, queridos, ele é de baixo para cima. Todavia, queridos, o gráfico de Jacó é um tanto quanto diferente desses dois gráficos que a Bíblia nos mostra e que a Bíblia nos revela. A Bíblia também faz questão de mostrar, a Bíblia também faz questão de nos revelar o gráfico da vida de Jacó. Porém, irmãos, o gráfico da vida de Jacó, ele é cheio de altos e baixos. E já aqui, irmãos, nós precisamos aprender uma lição. Porque uma das piores coisas que um homem de Deus pode fazer, uma das piores coisas em que um homem de Deus pode cometer, é o fato de querer apenas mostrar, de querer apenas revelar o seu lado espiritual e esconder o seu lado natural. Porque, queridos, isso é um erro tremendo. Porque isso, queridos, é um erro grande. Porque, queridos, o homem, ele possui duas naturezas. O homem possui uma natureza de baixo e uma natureza de cima. E por ele possuir uma natureza de baixo e uma natureza, queridos, caída, porque o homem caiu em pecado, o homem pecou. E mesmo hoje, depois de termos o encontro com Cristo, de termos sido lavados e remidos pelo sangue de Jesus, ainda na nossa carne habita o pecado. E por causa dessa natureza de baixo, por causa dessa natureza caída, queridos, nós estamos sujeitos a
a erros, nós estamos sujeitos a falhas, a cometermos, a termos debilidades. E quando nós olhamos para a vida de Jacó, para a vida de Jacó, queridos, nós conseguimos perceber rapidamente essas duas naturezas, a natureza de cima e a natureza de baixo, acompanhando a vida de Jacó. Aliás, irmãos, muito se fala acerca de Jacó. E os pregadores, nós pregadores, ministros da palavra, gostamos de extrair mensagens, estudos dentro da história de Jacó, porque dentro da história de Jacó podemos extrair inúmeras verdades, inúmeros princípios espirituais. E quem aqui nunca ouviu dizer, quem aqui nunca ouviu falar acerca do significado do nome Jacó? Todos nós aqui aprendemos que Jacó quer dizer enganador, usurpador. Todos nós aqui já ouvimos falar e até já pregamos acerca do caráter de Jacó. E aplicamos esse significado que foi dado ao seu nome, ao seu caráter. E na verdade, irmãos, esse ensinamento ou esse estudo, ele não é de todo errado, porque pode sim se aplicar estes nomes ao caráter de Jacó, ou o significado que foi dado a este nome. Porém, irmãos, quando você mergulha no significado original do nome Jacó ou Jacó, você descobre que o significado do nome Jacó ou Jacó não é enganador, que o significado do nome Jacó ou Jacó não é usurpador, mas o significado do nome Jacó, ao pé da letra, quer dizer aquele que agarra, ou aquele que não perde as oportunidades. Este é o significado do nome Jacó. Aquele que agarra, aquele que segura, ou aquele que não perde as oportunidades. E todos nós sabemos que esse nome foi dado a Jacó por causa da forma que ele nasceu, segurando no calcanhar do seu irmão. E por isso seus pais deram a ele esse nome Jacó, aquele que agarra, aquele que segura, ou aquele que não perde as oportunidades. Todavia nós sabemos que Jacó criou um problema muito grande, um problema muito forte entre ele e seu irmão. E por causa deste problema, o seu irmão Esaú o jurou de morte. O seu irmão jurou que quando o seu pai descesse à sepultura, então ele mataria o seu irmão. E por causa desse juramento, queridos, por causa deste ódio que naquele momento Esaú alimentou no seu coração contra o seu irmão, a Bíblia diz então que a mãe de Jacó, que a mãe de Jacó, o manda para um lugar distante, o manda para a casa de Labão. E aí, irmãos, a Bíblia nos mostra então o garoto, por que não dizer o menino Jacó, deixando a sua casa, deixando ali o aconchego do seu lar, deixando ali o conforto que os seus pais lhe ofereciam, e agora, queridos, enfrentando um deserto, para chegar até a casa de seu tio Labão. E estando ele, queridos, cruzando o deserto, estando ele, queridos, percorrendo pelo deserto, a Bíblia diz então que o sol começou a se pôr, e a noite começou a chegar, e o menino Jacó agora já estava cansado, porque já havia andado e percorrido pelo deserto durante todo um dia. E estando ele cansado, a Bíblia nos mostra então Jacó escolhendo um lugar para então se deitar. E a Bíblia diz então que o lugar onde ele se encontrava, havia muitas pedras diante do seu caminho. E a Bíblia diz então que o menino Jacó pega uma dessas pedras e faz desta pedra o seu travesseiro. Ele deita naquele lugar, ele coloca a sua cabeça sobre aquela pedra. E pelo fato dele estar muito cansado, queridos, ele pega então em um sono profundo. E aí, irmãos, é exatamente nesta hora que Deus então pega o menino Jacó, pega o garoto Jacó, o moço Jacó, de jeito. E a Bíblia diz então que ali, estando Jacó deitado, estando Jacó dormindo, irmãos, ele tem um sonho. E o sonho que ele tem, irmãos, é um tanto quanto interessante. E na verdade o sonho que o moço Jacó teve não era fruto de devaneios da sua alma, nem muito menos fruto
de estar o moço Jacó com a barriga cheia, depois de ter comido bastante, não. Mas a Bíblia nos mostra e nos revela que o sonho que o moço Jacó tem ali deitado no deserto é um sonho profético. Aliás, irmãos, a questão dos sonhos proféticos, de palavras proféticas, é muito interessante, porque a palavra profética, queridos, quando vem sobre alguém, quando vem sobre um lugar, quando vem sobre um ministério, essa palavra, queridos, ela está sempre numa dimensão mais elevada do que aquela pessoa que recebeu a palavra profética. Nunca a pessoa que recebe a palavra profética se encontra, queridos, na mesma posição do que a palavra profética. Observe, irmãos, que Jacó ainda era moço, que Jacó ainda precisava ser trabalhado, lapidado, burilado por Deus. Todavia vem a palavra profética, vem o sonho profético. E o sonho profético, queridos, então vem e confronta uma realidade. O sonho profético vem, queridos, e confronta a realidade do moço Jacó. Porque naquele instante, naquele momento, naturalmente falando, ele se encontrava totalmente aquém ao nível e à magnitude do sonho profético que Deus estava lhe dando. E a Bíblia diz então que no seu sonho ele vê uma escada, e o topo dessa escada tocava os céus. E a Bíblia diz então que anjos subiam e desciam por esta escada. E aqui, irmãos, tem algo interessante que eu não quero deixar passar desapercebido, porque aqui na nossa tradução diz que anjos subiam e desciam por esta escada. E fazendo um estudo acerca disso, descobri, queridos, que a maioria dos teólogos, dos mestres da palavra, que conhece o original e que conhece o hebraico, dizem o seguinte, que no hebraico esse texto não fala sobre anjos subindo e descendo, porque a palavra anjos no hebraico é malachim, mas no original, queridos, ali diz que um malá, ou um anjo, subia e descia por essa escada. E a Bíblia diz então, queridos, que o Senhor fala com ele ouve a voz do Senhor. O Senhor então libera a palavra profética sobre ele. E quando o menino Jacó, o moço Jacó acorda, irmãos, ele acorda um tanto quanto assustado. Ele é tomado por um temor, ele é tomado por um medo, diante da magnitude do sonho, diante da magnitude das palavras proféticas que foram proferidas sobre ele, através do sonho profético que ele teve. Ele entendeu, irmãos, que aquele sonho vinha de Deus. Ele entendeu, irmãos, mesmo naquele momento, na sua imaturidade espiritual, ele entendeu que naquela hora ele estava tendo uma experiência com o eterno, ele estava tendo uma experiência com Deus sobrenatural. E quando ele acorda assustado, com o coração cheio de temor, ele diz: esse lugar é terrível, esse lugar é assustador, esse lugar é Beit-El, que quer dizer Beit, casa, El, quer dizer Deus. Beit-El, casa de Deus. Ele diz: este lugar é Beit-El, este lugar é a casa de Deus. E a Bíblia diz então que quando ele levanta pela madrugada,